Eu nunca pensei que fosse capaz de destruir minha vida com um clique. Meu nome é Ricardo Freitas. Tenho 33 anos e, até pouco tempo atrás, era visto por todos ao meu redor como um exemplo de estabilidade. Era o tipo de cara que chega cedo no trabalho, que sempre tem a resposta certa para resolver o problema de última hora, que consegue manter a cabeça fria quando está todo mundo perdendo o controle. Fui criado numa família tradicional, em um bairro de classe média de Belo Horizonte. Meus pais são aposentados. Meu pai, ex-bancário. Minha mãe, professora pública. Cresci ouvindo que honestidade e responsabilidade eram as maiores virtudes que alguém podia ter. Eu segui esse caminho. Estudei administração, formei sem grandes dificuldades e, depois de anos pulando de estágio em estágio, conquistei uma vaga fixa, gerente financeiro numa empresa de tecnologia, daquelas startups pequenas, promissoras, onde todo mundo se conhece pelo nome. Minha rotina era praticamente um relógio. Acordava às 6, tomava café com minha esposa, Mariana, levava a nossa filha, Sophie, de 4 aninhos, para a escola e já seguia direto para o escritório. A Mariana é o meu porto seguro. A gente se conheceu na faculdade e desde então ela está ao meu lado, nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. Ela é psicóloga, tem esse olhar profundo que parece enxergar o que você sente mesmo quando tenta esconder. É a pessoa que eu mais amo, junto com a Sophie. Nossa filha é uma luz na minha vida. De manhã, faz bagunça para não escovar os dentes. À noite, inventa mil desculpas para não dormir cedo. Essa rotina simples, cheia de pequenos desafios e recompensas, era o que eu mais valorizava. Eu nunca fui o tipo aventureiro que busca adrenalina ou foge da rotina. Pelo contrário, tudo o que eu sempre quis foi segurança. Salário no fim do mês, contas pagas, férias planejadas com antecedência, um dinheiro guardado para emergência. Meus amigos até brincam que sou tão certinho que até jogar truco comigo é chato, porque sigo as regras ao pé da letra. No trabalho, essa postura me fez conquistar respeito. O pessoal sempre dizia: "Ô Ricardo, se você falou, tá certo. Isso aí é garantido." Eu adorava ouvir isso. Gostava de ser quem as pessoas podiam confiar, aquele que nunca decepcionava. Por isso, quando meu chefe me confiou o cartão da empresa e as senhas das contas, senti aquele misto de orgulho e responsabilidade pesada. Era mais que um emprego para mim. Era parte de quem eu era. Só que ninguém vê as fissuras da fachada perfeita. Por trás desse mecânico do cotidiano, tinha um cara cansado. Cansado das cobranças, do medo constante de errar, de nunca relaxar de verdade. Às vezes, à noite, eu encarava o teto, pensando: e se um dia eu perder o controle? E se por um único deslize eu decepcionar todo mundo? Olhando para trás, percebo que talvez sempre tenha carregado esse medo. Só não imaginava que uma decisão, um clique, um impulso, poderia implodir de vez a imagem de confiança que levei uma vida para construir. Posso dizer que, naquele momento, eu era alguém com tudo a perder e nem sabia o quanto ainda teria a perder. Eu consigo lembrar exatamente do dia em que o jogo entrou na minha vida, mesmo que para muita gente pareça só uma memória banal. Era um sábado de manhã, típico de Belo Horizonte, com aquele sol preguiçoso e o céu sem nuvens, cheiro de pão de queijo recém-saído do forno. Eu tinha levado a Sophie para tirar foto na pracinha e depois combinei de encontrar o pessoal do trabalho num bar ali perto. A ideia era relaxar, fugir um pouco do estresse dos relatórios, planilhas e metas. A mesa era aquela bagunça de sempre. Risada alta, discussões sobre futebol, que, para falar a verdade, nunca me interessou de verdade, mas jurava torcer para o Cruzeiro só para não ser o diferentão do grupo. Nessa, o Léo, meu colega do TI, começou a mostrar uns prints no celular. Ele puxou um papo animado. Ó, olha só essa acumulada aqui. Peguei 5 jogos ontem e acertei todos. Deu quase R$ 1.000, mano. Os outros caras ficaram empolgados, zoaram, pediram dicas, falaram de sorte. Eu fiquei só olhando, curioso, mas tentando parecer indiferente. Só que quanto mais eles mostravam os ganhos, mais me chamava a atenção. Nessa, o Léo virou pra mim. Ricardo, tá dando bobeira, velho. A gente perde tempo vendo jogo de graça e nem tenta ganhar um extra. Baixa o app, nem precisa apostar alto. Tô te mandando um código aqui que já te dá R$ 100 de bônus. Fiquei meio constrangido, mas na hora foi como se uma faísca acendesse.
Eu estava cansado de tanta responsabilidade, sempre ouvindo dos outros como eu era o certinho. O Léo, do meu lado, já foi instalando o aplicativo no meu celular, me explicando como funcionava, odds, palpites, cassinos virtuais. Faz só pra brincar, Ricardão. Ele insistiu rindo. Se não quiser, saca o bônus e pronto. Naquele momento parecia inofensível. Ganhar algum dinheiro assistindo esporte? Por que não? Afinal, eu tinha um salário em dia, minha vida era hipercontrolada, eu não estava fazendo nada errado. No começo, só apostei R$ 10, só para ver. No domingo, arrisquei 50 e perdi. Mas não liguei, era pouco. Curioso mesmo era ver o chat ao vivo do app. Gente comemorando, outros pedindo tips, as promoções piscando o tempo todo na tela. Era um mundo de possibilidades, diferente de tudo que eu conhecia daquela minha rotina engessada de contas, planilhas e previsibilidade. A verdade é que naquele instante não era só sobre ganhar dinheiro. Era sobre fazer parte do grupo, sentir aquela excitação coletiva, esquecer quem eu era, o responsável, o certinho, e viver algo novo. Eu vi nos olhos do Léo, do André, da galera ali, uma animação, um senso de desafio. Fazia tempo que eu não sentia aquilo. Quando cheguei em casa, fiquei deitado, olhando para o app, revendo as odds, as apostas em tempo real no jogo do Campeonato Espanhol. Prometi a mim mesmo, só hoje, só para ver como é. Eu não tinha ideia do abismo que estava se abrindo naquele momento banal. Era só um clique e tudo mudou. Ninguém nunca conta os centavos que perde. Mas os ganhos, esses ficam gravados na memória como troféus brilhando na estante da mente. Bastou aquela primeira vitória de verdade, alguns dias depois do meu início hesitante nas apostas esportivas, para acender uma chama dentro de mim que eu não sabia que existia. Foi numa terça-feira entediante. Eu já estava pegando gosto por analisar os jogos, pesquisando escalações e acompanhando grupos no Telegram cheios de dicas quentes. Naquele dia, coloquei R$ 50 numa aposta combinada. Palmeiras, RB Leipzig e Real Madrid vencendo na mesma noite. A odd era alta. Eu quase fechei a aba achando impossível, mas decidi arriscar. Lembro de ficar acompanhando os placares numa tensão que há muito tempo não sentia. Era diferente de tudo. Coração acelerado, suor nas mãos, como se eu estivesse na arquibancada de cada estádio. Quando o resultado final apareceu, vitória dos 3 times, meu saldo saltou de 50 para quase R$ 1.300 em questão de minutos. Aquela sensação foi indescritível. Pela primeira vez em anos, me senti poderoso, destemido, fora daquela redoma previsível de cuidar dos outros, pagar contas e ser o garantido. Eu comemorei calado no banheiro do escritório, um sorriso escondido, o coração disparado. A partir dali, algo mudou. Eu queria mais. No grupo do trabalho, virei referência. O pessoal vinha me pedir dicas, comentava minhas mini-vitórias. Ganhei respeito, empolgação e comecei a acreditar que realmente existia uma forma de driblar o sistema. Me vi, sem perceber, gastando mais tempo nos portais de estatística, checando lesão de jogador, estudando prognóstico igual viciado em bolsa de valores. Cada aposta bem-sucedida reafirmava essa ilusão de controle. Se eu estudasse o suficiente, se escolhesse bem, sempre venceria. Nas semanas seguintes vieram mais ganhos. Um dia com NBA, outro acumulando jogos sul-americanos, até rodada de campeonato japonês que nunca sequer vi na vida. Pegava pequenas quantias do meu salário, embolsava lucros fáceis, sentindo uma confiança crescente. A cada saque para minha conta, eu já projetava viagens, melhorias na casa, até criar um fundo para o futuro da Sofia. Mariana começou a notar meu humor melhor, meu entusiasmo por coisas pequenas, e eu justificava: só estou curtindo uma fase boa do trabalho. Rapidamente, perdi o medo de apostar mais alto. Ganhar virou uma espécie de euforia secreta. No escritório, eu sorria para clientes sabendo que minutos antes tinha ganhado outro valor absurdo num jogo aleatório da segunda divisão russa. A ilusão de que eu podia controlar a sorte era tão viciante quanto a sensação dos próprios ganhos.
e o algoritmo dos aplicativos conspirava a favor. Promoções, notificações, bônus incessantes, me convidando para voltar sempre, prometendo o próximo grande prêmio. Me iludi que estava no controle de tudo. Os boletos pagos com parte dos ganhos, pequenas surpresas para a família, a conta bancária respirando aliviada, tudo parecia comprovar que as apostas esportivas eram minha vantagem secreta. Olhando para trás, vejo como foi fácil confundir sorte com mérito, impulso com análise, adrenalina com felicidade genuína. Eu era o novo dono da minha própria sorte. Pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Por muito tempo achei que estava acima dos riscos, que minha inteligência e disciplina dariam conta de controlar o jogo. Mas o vício é sutil, traiçoeiro, se infiltra no cotidiano como um veneno silencioso. No começo as perdas pareciam pequenas. Um sábado ruim aqui, uma noite de azar ali. Eu justificava. Faz parte, na próxima recupero. Para cada aposta errada, outra maior, tentando compensar. No fundo, aquela sensação de controle já havia escapado por entre meus dedos. Eu só não via. O aplicativo fazia questão de me lembrar dos ganhos passados, dos bônus disponíveis. Notificações piscavam o tempo todo. Aposte agora, última chance para o prêmio relâmpago. Ouvi o som da notificação e o coração acelerava, como se fosse um chamado irresistível. Quando perdi R$ 1.000 em uma semana, pela primeira vez senti o estômago embrulhar. Fiquei acordado de madrugada, olhando para o teto, revendo minhas apostas, tentando encontrar onde errei. Rapidamente, as apostas começaram a ocupar mais espaço do meu dia. No trabalho, fingi estudar relatórios, mas na verdade estava monitorando o odds pelo celular. Em casa, inventava desculpas para ficar mais tempo no computador. Preciso terminar uns relatórios, dizia para Mariana, que logo passou a me olhar com estranhamento. Até a Sofia sentiu meu afastamento. Passaram dias em que nem notei que ela pedia para brincar, imerso numa aposta ao vivo. Comecei a perder mais do que podia. Primeiramente, esvaziei os mimos que comprava para casa. Depois vieram os cortes de almoço fora, pequenas economias no mercado. Quando o saldo apertou de verdade, usei o crédito pessoal. Só para cobrir um jogo azarado. Amanhã eu recupero. As dívidas começaram a se acumular. Mês após mês, o limite se encurtava. O dinheiro sumia antes do dia 10. Evitava olhar o extrato, desviava o olhar ao conferir a fatura. A vergonha era crescente, um peso que eu tentava esconder de todos. Comecei a mentir. Mentir para mim mesmo, antes de tudo. Eu paro quando quiser. É só esperar a maré virar. Mentia para Mariana. Inventava reuniões fora do horário, atrasos imprevistos, horas extras inexistentes, tudo para ganhar tempo e apostar, sempre com a esperança de reverter o prejuízo. Cada mentira pesava como um tijolo no peito. Me sentia um impostor, vivendo uma vida dupla, o Ricardo confiável de fora e o viciado, descontrolado por dentro. Me isolei de amigos. Parei de sair, recusei convites, desliguei o celular por vergonha de admitir que estava atolado em dívidas. O grupo do trabalho virou um gatilho e eu odiava quem ganhava mesmo pequenas apostas, sentindo inveja e irritação. Em casa, Mariana começou a perguntar sobre pagamentos atrasados, sumiço de dinheiro, compras não explicadas. Eu desviava, mudava de assunto, aumentava o tom, qualquer coisa para fugir daquela avalanche de culpa. A pior parte era prometer a mim mesmo todos os dias. Hoje eu paro, hoje é a última vez. Mas a última nunca chegava. E cada nova aposta vinha embalada no desespero de recuperar o que já estava perdido. Cada derrota me afundava um pouco mais. E quanto mais eu caía, mais sentia vergonha de pedir ajuda. A queda não foi repentina. Ela veio lenta, corrosiva, tirando meu sono, minha paz, minha dignidade aos poucos. E eu mantinha a mentira de que ainda havia controle, até que o abismo finalmente me engoliu. É estranho como às vezes a gente só percebe o tamanho do buraco em que está quando já não há mais como sair ileso. Para mim, o fundo do poço não foi um acontecimento brusco, como nos filmes. Veio como uma sequência de pequenos choques, cada qual mais humilhante que o anterior, até o dia em que não sobrava mais no espelho nem a sombra do homem que fui um dia. A primeira grande pancada veio numa sexta-feira cedo no escritório.
Cheguei atrasado, exausto, depois de passar mais uma noite insone tentando cobrir apostas perdidas enquanto Mariana chorava no quarto ao lado. Ela tinha descoberto uma fatura estranha no cartão e eu desconversei. Prometi que resolveria tudo. Assim que abri minha caixa de e-mails, vi a mensagem: assunto, urgente, assinatura do diretor. Meu coração quase parou. No escritório da diretoria estavam o diretor, o sócio e a coordenadora financeira, todos com aquela expressão tensa desconfiada. O diretor começou devagar. Ele sempre foi calmo, mas naquele dia a voz tremia diferente. Mostrou extratos, valores suspeitos, retiradas sem justificativa, repasses feitos a contas que ninguém reconhecia. Meu corpo inteiro gelou. Travei. Tentei inventar umas explicações sobre adiantamento de fornecedores, procurei gaguejar sobre erros do sistema, mas eles já sabiam. Tinham cruzado tudo, tinham provas, tinham datas, tinham minha senha. A gente quer ouvir de você, Ricardo. Por quê? Ouvir aquela pergunta, com o peso de quem foi traído por alguém de confiança, foi pior que qualquer soco. Suspensão imediata. Orientação para deixar o escritório e não conversar com ninguém. O rosto dos colegas que até dias atrás sorriam para mim, agora baixavam os olhos, evitavam contato. Eu saí dali como um criminoso, com vergonha até de enfrentar o elevador. Em casa, o pesadelo continuou. Mariana já me esperava. Ela tinha mexido nas minhas coisas e encontrado comprovantes de apostas, as notificações do aplicativo no meu celular, os e-mails de cobrança do cartão. É verdade, Ricardo. Você usou nosso dinheiro? Da Sofia, da empresa. A dor nos olhos dela me desmontou. Tentei explicar, não consegui. Ela passou, pegou a filha no colo e trancou a porta do quarto. Fiquei sozinho, estático, entre o sofá e a parede, sentindo uma solidão física, como um frio dentro do peito. Os dias seguintes foram um borrão de vergonha, medo e desespero. Fui chamado para depor na empresa, respondi processo administrativo, depois recebi uma notificação formal, demissão por justa causa, indícios de apropriação indébita, risco de ação judicial. Os amigos sumiram, os parentes me ligavam em tom de preocupação, mas com um fundo de julgamento. Qualquer mensagem era um lembrete do fracasso, e cada chamada do RH da empresa doía feito uma punhalada. Mariana, aos poucos, se afastou de mim. Não queria conversa, dormia no quarto da Sofia. Eu passei a viver de portas fechadas, brigando com pensamentos suicidas. Uma noite sentei na beirada da janela do apartamento, 10º andar, olhando o vazio lá embaixo. O silêncio era sepulcral. Pensei, se eu sumir, pelo menos paro de decepcionar quem amo. Só não pulei porque, no quarto ao lado, ouvi a risada da Sophie brincando com os ursinhos. Aquela risada me puxou de volta. Era o som da esperança, mesmo pequena, distante, capaz de impedir que o último passo fosse dado. Chorei feito criança, e pela primeira vez em anos, rezei pedindo ajuda. Ali, no fundo do poço, não cabia mais orgulho. Só restava dor, arrependimento e a difícil escolha de tentar recomeçar. Não existe linha de chegada para o sofrimento causado pelo vício. Eu achava, lá no fundo, que depois do escândalo, da demissão, das lágrimas todas, viria um recomeço rápido, como quem apaga um fogo e segue a vida. Não foi assim. O processo administrativo da empresa logo virou inquérito, depois ação judicial. Recebi uma intimação que me gelou os ossos, me acusando de apropriação indébita. Passei os meses seguintes lidando com visitas ao advogado, explicações humilhantes em delegacias, tentando entender quanto tempo eu poderia pegar, quantos anos de reputação tinha rasgado por deslize meu. O dinheiro não voltou. Aquela sensação de poder fácil, de lucro esperto, virou dívida, financeira e moral. Tinha os boletos atrasados, a dívida com o banco e com a empresa, fundos congelados, tudo na justiça. Venderam-se as pequenas coisas de casa, o notebook novo, o relógio que ganhei no aniversário, até o celular precisei trocar por um mais simples. Vendi para pagar parte do rombo,
para tentar mostrar boa fé na justiça, para conseguir respirar, mas nunca foi suficiente. Recebi cobranças em casa, e-mails, cartas. Cada notificação era uma ferida nova, me lembrando do tamanho da vergonha. Mariana não me deixou, mas alguma coisa se quebrou. Nos primeiros meses, ela mal falava comigo. Dormia no quarto da filha, cuidava da Sofia sozinha. Vi nos olhos dela o medo, a desconfiança, a compaixão machucada. Tentei explicar, pedir desculpas, prometer mudanças, sem esperar que ela acreditasse. Sinceramente, nem eu acreditava em mim naquele momento. Foi só quando eu realmente pedi ajuda, aceitei minha impotência, que o caminho de recuperação começou. Procurei um grupo de apoio a dependentes de jogos. Eu, que sempre achei que jamais seria igual àquele pessoal de grupo de ajuda, tive que me enxergar entre eles. Homens e mulheres, humildes e até alguns bem de vida, todos machucados pelo mesmo vício. Fui a reuniões semanais. Abri tudo. Falei do cartão da empresa, da tentativa de suicídio, da vergonha de ser reconhecido nas ruas como ladrão. Tive que encarar meus próprios julgamentos, os dos outros e, talvez o pior, o da minha filha, que levou meses até voltar a conversar comigo sem se esconder da minha presença. Hoje não existe final feliz cinematográfico. Ainda respondo o processo. Ainda devo para a empresa. Mariana e Sofia seguem aqui, mas com mais distância. Faço bicos, pego trabalhos avulsos, ajudo no que posso. Não confiam mais em mim com dinheiro, e talvez nunca mais confiem. Mas aos poucos, aprendi a resgatar a dignidade nas pequenas coisas, contando a verdade, olhando nos olhos e abraçando minha filha sem medo de quebrá-la. Se alguém me perguntar se valeu a pena, só consigo responder: não existe aposta que pague a paz de um lar. Tudo o que conquistei, perdi. E cada dia agora é um esforço suado para não perder o que ainda resta. A marca desse erro vai me acompanhar para sempre. E, se eu puder, vou passar o resto da vida contando a minha história para evitar que mais alguém siga por esse mesmo buraco. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.